Hoje tem café? Tem? Tem. Você quer uva? Não, tem café. Oi pessoal, como vocês estão? Meu nome é Melisse e eu estou aqui para falar dos aspectos tributários de compras. Parabéns por estar assistindo esse vídeo, porque tributação é um assunto que deixa muita gente meio... não quero saber, não quero conhecer esse negócio. Mas é importante ter noções gerais para que você faça uma boa operação. Por isso, eu vou explicar hoje, de forma breve, quais são os principais impostos e como eles impactam as compras que nós fazemos. Veja que tem uma TRE na sua tela e o professor Caio já tinha falado de DRE. E ele partiu, a lógica da DRE, a partir de vendas líquidas. Mas, na verdade, a gente tem duas linhas antes que a maioria da empresa não costuma considerar, porque o que importa é o que entra realmente de renda na empresa quando ela vende, mas a área fiscal, a área financeira olha muito essa linha. Vendas brutas. O que quer dizer isso? Vendas líquidas, que o Caio falou antes, é o recebimento que a empresa quer ter de tudo aquilo que ela vende. É o dinheiro que entra livre para a empresa. Sobre qualquer venda, existe uma tributação. Por isso, é necessário fazer um cálculo por dentro, um cálculo embutido, embutir sobre esse preço que a empresa quer receber uma cota para o governo, porque o governo tem alguns tipos de tributação de venda. Portanto, venda bruta é o valor de nota fiscal, e aí a empresa tira uma parte dos valores recebidos de nota fiscal para pagar ao governo nessa tributação, e aí o que sobra para ela é receita líquida. Veja quais são os 4 tributos de venda que existem. 4. ISS. Então, se você presta serviços, qualquer tipo de serviço que se preste, tem o imposto sobre serviços, que é municipal. PIS e COFINS é um tributo sobre faturamento e ele é federal. Aí você vai falar, o PIS e o COFINS não são tributos diferentes? Na prática não, é a mesma coisa. O cálculo só é feito assim com alíquotas diferentes, mas ele se torna a mesma carga. PIS e COFINS. ICMS. ICMS é uma tributação de estado, é do governo estadual e ela envolve também a venda, né? Chamada de circulação. Então, circulação na prática é uma venda, uma transferência de propriedade, e aí vai. E IPI. IPI é quando eu vendo alguma coisa fabricada, quando eu participo de alguma maneira na fabricação, no beneficiamento, na industrialização desse bem que estou vendendo. Esses 4 tributos, então, são os tributos sobre venda. Talvez você pergunte, mas onde é que está o ST? O ST está dentro do ICMS e em alguns negócios também tem ST dentro do PIS e COFINS. Puxa, complicado isso, né, Melisse? É complicado sim, mas é bom saber que esses tributos sempre incidem na venda. Venda, esses 4. Muito bem. Agora, quando você está no lado oposto da operação, você está comprando qualquer coisa que seja para a empresa, seja para custeio de atividade ou seja para funcionamento da empresa. Então, veja as próximas 2 linhas aí que eu vou abrir nesse slide. Olha aí, né? Veja que aí, na linha custo de produção, que você já viu com o Caio que é, né? É tudo que você gasta para produzir. Tudo que você compra, como insumos, mão de obra, qualquer outro tipo de item de custo, tem aí, no mínimo, esses tributos que estão aí. Melisse, por que no mínimo? Podem ter outros? Podem, mas esses são os principais. Veja que os 4 da primeira linha se repetem. E tem muita lógica nisso. Por quê? Porque se esses tributos, eles incidem na venda, então quando eu compro alguma coisa, eles estão embutidos no preço. Quando a pessoa me vendeu, quando a empresa me vendeu, eles estão embutidos. Então, além dos 4 da primeira linha, a gente ainda tem também imposto de importação, que é esse II, imposto de importação, quando eu importo alguma coisa de fora para fabricação, eu tenho o imposto de importação, e INSS, que é um tributo previdenciário sobre mão de obra. Então, a folha de pagamento envolvida no custo de produção tem essa tributação que é alta. E CID. CID é uma contribuição também, é uma contribuição, né? É uma tributação que ela
ela pega alguns itens específicos que o governo às vezes quer desestimular que você compre. Por exemplo, gasolina, determinados combustíveis. Então, pega esse tributo também. Aí você vai falar para mim, Melisse, qual deles eu recupero? Eu consigo fazer a recuperação? Bom, de todos esses da linha de custo de produção, você consegue recuperar o ICMS, o IPI e o PIS e COFINS. Melisse, só esses três? Só esses três. Você não consegue recuperar mais nenhum. E mesmo esses três, você não consegue recuperar 100%. Uau! Como assim eu não recupero 100%? É verdade. Em itens de custeio, a lógica para recuperação é muito complexa e ela envolve muitas variáveis. Só para fechar esse tópico, veja a linha de despesas operacionais, ou seja, aquilo que eu compro para o funcionamento da empresa, não para a produção. Veja que, de novo, todos os tributos se repetem e aí existe mais um que é muito pesado, que é tributação de propriedade. Aí você vai pensar assim, beleza, eu entendi, porque aí eu estou também na outra ponta, né? Esses tributos são sobre venda e consumo, eu estou comprando, portanto, estão embutidos no preço. Exato. Poxa, mas qual deles eu recupero? Qual deles eu recupero? Até alguns anos atrás eu diria nenhum. Mas de uns anos para cá, poucos anos para cá, nós estamos tendo alguns julgamentos favoráveis e alguns órgãos de governo, de fazenda, que estão permitindo alguns tipos de aproveitamento de crédito em cima de PIS e COFINS, por exemplo, que está em despesas operacionais. Mas são pouquíssimos os casos, pouquíssimos. Portanto, como esse tópico envolve a gente conversar sobre por que a gente reaproveita impostos, alguns impostos e outros não, eu acho melhor a gente então marcar um outro bate-papo para eu falar especificamente disso. Combinado? Então eu encontro vocês no próximo vídeo, na próxima aula para falar disso. Um abraço, galera! Voltei! Tudo bem, pessoal? Para quem está me vendo pela primeira vez, meu nome é Melisse e eu estou aqui para falar sobre créditos ou sobre aproveitamento de tributos em compras. Nós falamos no vídeo passado sobre como os impostos são distribuídos, os tributos são distribuídos em todo o P&L, toda a demonstração de resultado. E qual a diferença entre os tributos que estão no custo e nas despesas operacionais. Hoje nós vamos falar mais ou menos qual é a lógica que se costuma seguir para se entender se um tributo é aproveitável ou não. Então vamos lá. Então vocês estão vendo na tela aí a linha custo de produção, que é onde está os 3 tributos que nós conseguimos fazer uma recuperação razoável. Razoável. Não podemos dizer que ela é total. Razoável. Então tem o ICMS, o IPI e o PIS e COFINS. Desses 3, 2 deles seguem uma lógica muitíssimo parecida e tem um terceiro aí que está se tornando um pouco mais abrangente. Então eu vou dizer para vocês, o ICMS e o IPI, como são muito relacionados à circulação de mercadoria ou circulação de produção, eles têm a legislação básica, a base, parecida. Portanto, tanto o ICMS quanto o IPI são tributos em que se pode recuperar em etapas da cadeia produtiva. Por exemplo, estou revendendo uma mercadoria que tem uma fabricação talvez importada, ou tem um componente de fabricação, ou eu importei algo, então eu vou ter crédito de ICMS e de IPI. Eu estou fabricando algo e estou precisando usar nisso insumos, produtos intermediários, embalagens e as coisas, itens que são necessários à produção. Então, o ICMS e o IPI, se você é fabricante, sim, podem ser recuperados nisso. A lógica desses dois é essa. O que é necessário para eu produzir? O que é necessário para a minha atividade principal? Para eu operar a minha atividade produtiva? Então, por isso, esses dois têm esses créditos parecidos. Então, insumos, produtos intermediários, embalagem. No caso do ICMS, ele comporta também energia elétrica, energia térmica, bens de
bens de capital, e no caso do IPI, são esses bens que se adquirem para a produção, são esses insumos. No caso do PIS e COFINS, ele tem uma característica um pouco mais ampla, mas nem por isso também tão simples. PIS e COFINS também começou a sua lógica em permitir que a gente use todos os tributos que são necessários para a produção. Então ele também tinha a mesma lógica do ICMS e do IPI. Mas o que começou a acontecer? Muitas empresas começaram a questionar na justiça o seguinte: a lei fala de algo necessário para operar. Ora, tem coisas que eu preciso gastar para operar, porque eu não apenas fabrico, eu tenho que vender isso. Não adianta, minha operação não é apenas a fabricação em si, é a venda também. Então, eu acho que seria lógico, essas empresas dizem, né? O governo me permitir algum tipo de aproveitamento de atividades que são necessárias para essa desova, para essa venda, para essa transferência, né? Dos meus produtos, dos meus serviços, enfim. Então, por isso, começamos a ter algumas decisões na justiça que não só permitem o crédito, o aproveitamento de PIS e COFINS, das mesmas coisas que o ICMS e o IPI, que é a compra de produtos e serviços para fabricação, e aí vai, compra de produtos intermediários, e aí vai, coisas para revenda, mas ele também permite, algumas decisões estão permitindo eu usar PIS e COFINS, por exemplo, em fretes que sejam cobrados do cliente, para consumidor, para cliente final, despesas de vendas, despesas de logística. Já houve também casos até de creditamento sobre benefícios dos colaboradores, vale transporte. Algumas dessas coisas nós classificaríamos numa DRE em despesas operacionais. Então ela não está propriamente envolvida na produção, ela está envolvida muitas vezes na venda. E aí alguns órgãos de governo têm permitido esse creditamento, mas ele não está na lei, ele é conseguido através de discussões judiciais. Aí você vai dizer para mim: eu entendi, vi que isso é complexo, eu tenho que conversar com a área fiscal sobre que tipos de creditamento a empresa aceita fazer, quais não. Porque aí depende de cada empresa, que tem um apetite de risco diferente. Tem empresas que são mais arrojadas, elas fazem um creditamento maior. Tem empresas que são extremamente conservadoras, elas vão apenas naquilo que a lei coloca preto no branco e que todo mundo faz e não dá o menor problema. E tem empresas que já têm um comportamento intermediário aí de ir vendo a tendência do mercado e dos julgamentos, e ela vai fazendo algum tipo de creditamento. Mas você pode pensar assim: tá, mas eu acho mais seguro se de repente houvesse algum tipo de benefício fiscal que eu pudesse usar, né? Existe alguma lista de benefícios fiscais? Não. Por que não? Porque o sistema tributário no Brasil é uma colcha de retalhos. Conforme vão pedindo, o governo vai concedendo ou não. Então fica muito bagunçado. Agora, benefícios fiscais que envolvem redução de tributação, os mais comuns são aqueles quando eu compro algumas coisas para bem de capital, por exemplo, ou importo até. Então, se eu importo, por exemplo, itens como bens de capital e não tem um similar nacional, existe um benefício chamado ex-tarifário, que é a redução, por exemplo, do imposto de importação. Aí tem que cumprir os requisitos lá. Também tem drawback. O que é drawback? Eu posso comprar insumos de fora, então eu dependo desses insumos do exterior para fabricar alguma coisa que eu vá exportar. Então nesse caso, insumos importados para produção destinada a vender para o exterior também tem determinados benefícios. Tem benefícios também de setor. Às vezes o governo quer aquecer um setor, então ele às vezes reduz uma alíquota num determinado setor e tal, e aí depende muitas vezes de lobby. O governo fala: olha como meu setor é importante, eu preciso dessa redução porque eu estou gerando emprego, estou gerando renda, e aí vai. Também existem benefícios que envolvem produção de máquinas, produção de equipamentos, isso também o governo dá determinadas isenções, aí vai. Mas o que é importante a gente saber? Se a gente entender a lógica de funcionamento desses impostos de forma geral, assim, bases, quais são as bases e alíquotas principais, não é nenhum conhecimento profundo, pode ter certeza que a gente fica com um perfil muito diferenciado
para a gente fazer essas pesquisas, para a gente conseguir dominar um pouco o universo de compras com um olhar inteligente de reduções fiscais, um olhar inteligente de forma fiscal. Eu espero ter ajudado vocês de verdade, foi muito bom estar com vocês e eu aguardo vocês em outros encontros para falar um pouco mais desse assunto que é bem legal, é bem interessante. Um abraço!